do Evangelho de João, capítulo 12. Eu tenho uma alegria imensa nesta igreja, porque é uma igreja onde nós estamos lendo mais a palavra de Deus. Nós não podemos fazer nenhum momento litúrgico, meus irmãos, negligenciando leituras bíblicas de textos inteiros. Às vezes parece que os crentes fogem da palavra, né? Pregações sem Bíblia viram pregações filosóficas, não transformam a vida das pessoas. O que transforma não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, se eu pregar alguma coisa aqui que não for de Deus, fique com a palavra de Deus, você vai ser edificado. Então, quando nós lemos um salmo inteiro, quando nós lemos uma porção inteira, nós somos edificados, meus irmãos. Então, tem que ter prazer na palavra, amar, né, a palavra do Senhor e reagir diante da palavra de Deus. A partir do verso 20, Evangelho de João, capítulo 12, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei de que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz estará convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai
que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Baixe sua fronte, olha o Senhor, peça que Ele fale ao seu coração nesta noite, no nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos te dar graça pela tua palavra. Nós temos, ó Deus, a oportunidade de lê-la nesta noite, na nossa língua, de maneira inteligível. Temos também o teu Espírito, que é aquele que ilumina a nossa mente para compreendê-la. Temos também uma carência imensa do Senhor falar conosco nesta noite. Precisamos ouvir tua voz. Precisamos, ó Deus, não somente do alimento, mas de desafio para a nossa vida. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, abra os nossos sentidos espirituais para compreender este texto. Para sendo desafiado pela tua palavra, temos condições de responder com fé a ordem, o chamado e a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema nessa noite são reações esperadas. Reações esperadas. Quais reações são esperadas quando anunciamos o Evangelho? Quando pregamos o Evangelho, quais são as reações que nós esperamos das pessoas que nos ouvem? Afinal de contas, não pregamos a pedras, a postes, pregamos a pessoas. Nós temos uma expectativa diante daquilo que anunciamos. Há uns anos atrás, um pregador entrevistando Billy Graham perguntou por que todas as vezes que ele pregava, multidões vinham à frente entregando suas vidas a Cristo. E este mesmo pregador disse assim: olha, porque eu prego a mesma mensagem, da mesma forma, mas quando eu chamo as pessoas, elas não vêm. Qual é o segredo? Por que elas não reagem? Aí Billy Graham falou assim: isso tem a ver com o fator fé, meu filho. Porque todas as vezes que eu prego a palavra, eu não prego a pedras. Eu creio que Deus chamará os eleitos pela pregação do Evangelho. O segredo é que eu creio que Ele é poderoso para fazer. A palavra de Deus diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. A palavra. Eu fico preocupado com alguns testemunhos de que é mais importante testemunhar do que pregar. E até alguns pegaram frases fora do contexto, uma frase que dizia: pregue a palavra, se necessário, verbalize. Não tem jeito, para pregar a palavra você tem que verbalizar. Não é só com a vida é necessário. Você está andando aí, você está vivo, dar testemunho deve ser um processo natural. Abrir a boca e confrontar pecadores, falar da graça, aí tem a ver com a atitude de fé, porque uma palavra semeada tem-se uma expectativa de que haverá uma resposta. Uma resposta. A resposta pode ser boa ou não, mas haverá uma resposta. Ou de aceitação, ou de rejeição. Ou há um quebrantamento, há uma porta que é aberta para que se discipule a pessoa, ou ela rejeita o Evangelho, se torna hostil ao Evangelho. O que não acontece diante do Evangelho é o famoso ministério do muro. E certa feita diz que um sujeito foi parar diante de uma grande muralha e ele foi colocado, e alguém foi colocado em postos em cima desta muralha. E de um lado desta muralha
tinha os anjos. Do outro lado, os demônios. Os anjos desesperadamente diziam para aquele que estava sobre a muralha: desce, vem para cá, vem para o nosso lado, sai daí. E o sujeito olhava para o lado dos demônios, do outro lado do muro, diz que os demônios estavam tranquilos, não chamavam, nem olhavam para ele. E esse homem indignado, olhando aquela situação, falou assim: por que ele está ali em cima do muro e não... Os anjos estão chamando, por que os demônios não chamam? Ah, não, é porque o muro quem colocou foi os demônios. O muro é deles também. Ele tem que sair da inércia. A palavra, ou ela é rejeitada, ou ela é aceita. Ninguém fica indiferente. Não existe voto nulo para o céu. Não tem voto em branco. Ninguém pode dizer: nesse candidato eu não vou. O Senhor Jesus disse que quem não ajuntava com ele espalhava. Quem aceitava a palavra era salvo. Quem não aceitava era condenado. O Senhor Jesus não disse que nós temos 3 caminhos: ou é o estreito, ou é o largo, ou é luz, ou é trevas, não tem sombra. Deu para entender? Ou o sal é insípido, ou ele está preparado para dar sabor. Ou ele não dá sabor algum, ou ele dá sabor. Assim são as reações que mudam a nossa vida. Então são as reações que nós temos diante da revelação da palavra de Jesus Cristo. Como reagimos ao Evangelho? Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, diz que ele tem um agregar de pessoas, porque ele está nos últimos dias, os quais ele vai ser entregue para ser morto, crucificado. O Senhor Jesus está focado no seu chamado, no seu ministério. Ele só consegue ver a cruz diante de si mesmo agora. E João vai relatar nesta porção desses blocos de texto aqui, 2 reações e uma oportunidade de decisão. Eu queria conversar sobre isso rapidamente nesta noite. Em primeiro lugar, nós vemos então a reação. E aqui os personagens são os gregos, são os gentios, são aqueles que não são judeus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, judeus, hebreus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João está escrevendo 80 anos depois, aproximadamente, 70 e poucos anos depois desses fatos. Gente, é muito tempo depois. João está escrevendo no final de sua vida este evangelho, registrando, olhando para trás sobre o que já aconteceu, fatos os quais ele viveu. Diz o versículo 20, diz o seguinte: ora, entre os que subiram para adorar lá em Jerusalém durante a festa da Páscoa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Tanto Filipe quanto André possuíam nomes gregos, não tinham nomes com raízes judaicas, e eles moravam na região ainda dos gentios, dos não-judeus. Eram possivelmente o povo do lado de fora do pátio. E diz que os gentios aqui, os gregos, o que eles querem? Eles querem ver Jesus. Interessante que os gregos eles aparecem, os gentios aparecem 2 vezes, especificamente narrado nas escrituras aqui.
Primeiro, quando Jesus nasce, vindo do Oriente para adorá-lo, trazendo ouro, incenso e mirra. E agora, quando Jesus está às portas da cruz, e eles querem ver Jesus. Esses homens não querem matar Jesus, eles não querem entregar Jesus, eles não querem crucificar Jesus, eles não querem negar Jesus, eles querem ver Jesus. O que nós encontramos aqui, a primeira reação é a reação da aceitação. Da aceitação. Porque esses homens sabiam que não podiam adorar o Senhor no átrio do templo. Havia o chamado pátio dos gentios, como havia o pátio das mulheres também. Aquele que não era judeu de fato, ele não podia adorar no átrio. Se nós usássemos esse local de culto, esse templo aqui como lugar de adoração, possivelmente os gentios iam ficar no máximo no estacionamento. Tinha que pôr um telão lá. Não podiam ter um relacionamento mais próximo. Eles não eram da nação de Israel, não eram o povo escolhido. E exatamente aqueles que pareciam-se desindexados da nação, são aqueles que têm maior identificação com Jesus. São aqueles que estão vindo até Jesus. Havia uma barreira. Primeiro, uma barreira que separava o homem de Deus. A Bíblia diz que havia um véu. Os sacerdotes intercediam pelo povo. As orações eram direcionadas através de sacerdotes. O povo não orava, orava. Mas haviam mediadores, intercessores do povo. No papel do profeta, o profeta falava de Deus para o povo, mas o sacerdote falava do povo para Deus. Levava os seus sacrifícios, as suas ofertas. O grande culto do ano, quando o sacerdote escolhido, separado, apresentava um culto especial a Deus. Ele precisava entrar no Santo do Santo, ele tinha que estar limpo, purificado, santificado, porque se ele tivesse em pecado, ele morria. Essa é a primeira separação. A segunda era a separação de povos. No templo, os judeus ficavam mais perto do Santo dos Santos, mas os gentios eram qualquer gente. Qualquer que não fosse judeu, ele não tinha acesso. Se ele quisesse seguir ao judaísmo naquele contexto, ele precisava estar apartado, e ele servia do lado de fora. Então havia uma parede, mas essa parede foi derrubada, louvado seja Deus. Não há mais parede de separação. Não há judeu nem grego, todos fomos feitos um em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então esses homens procuram Jesus. Interessante é que Filipe, versículo 22, foi comunicar para André: olha, os gregos querem ver Jesus. E André e Filipe comunicaram a Jesus. Vieram através de alguém de linguagem grega, Filipe, André. E esse interessante André, esse discípulo, parecia que ele tinha uma especialidade. Qual era a especialidade de André? Levar pessoas a Cristo. É ele que leva o seu irmão, ele que leva aquele menino que está com 5 pães e 2 peixinhos, lembra? Talvez Deus está chamando você para ser um André, alguém que dá acessibilidade a Jesus. Parece que havia uma hierarquia, né? Filipe procura André, André é que vai conversar com Jesus. Como é que Jesus reage diante daquilo tudo? Parecia que havia uma expectativa que a agenda de Jesus podia ser mudada. Os gregos esperando um contato. Podemos dizer que agora parece que há um cordão de isolamento. Jesus está focado na cruz.
aqueles que querem o aceitar, que têm aproximação. O texto não diz que Jesus atendeu eles, mas que Jesus mudou a conversa. De repente, aqueles que tinham uma necessidade, esses, com suas necessidades, precisam ficar para depois. Há uns dias atrás, eu estava preparando a pastoral que está no boletim, depois você leia, por favor. Estava escrevendo, concentrado, falei com a Marisa: Marisa, não atendo ninguém. Dali a pouquinho ela bateu na minha porta: olha, tem fulano aí, diz que te conhece. Falei: hoje não atendo ninguém. A pessoa estava aqui. Depois que ele foi embora, que ela dispensou, descobri que tinha vindo lá de Minas Gerais para me ver. Depois eu consegui atendê-lo mais tarde, né? Mas eu tinha algo importante fazendo. Eu lembro meu tutor eclesiástico, pastor Adilson, ele tinha o hábito de orar um período do dia, e certa feita um irmão da igreja bateu no portão e ele estava orando. E aí a esposa, a Marlene, atendeu e... eu queria falar com o pastor, Olha, ele não pode falar com você agora, ele está orando. Já que ele não está fazendo nada, o sujeito achava que orar não era nada. Amados, tem muitas agendas nossas que elas estão focadas em Jesus. Elas não são interrompidas nem que haja uma necessidade, nem que o sujeito torça para o seu time. Prioridade. A prioridade de Jesus era a cruz. Mesmo que alguém queria um contato com o Salvador, esse não era o momento mais. Ele anunciou por 3 anos e meio. Na última semana, o foco de Jesus é a cruz. E olha o que o texto diz, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, mais importante agora não é atender as pessoas, é cumprir a missão. É cumprir a missão. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se eu não for para a cruz e não morrer, esse povo que me procura agora não terá vida, se eu não morrer. Quantas vezes nossa agenda é mudada? É mudada, porque nós não estamos focados naquilo que Cristo tem para nós. A agenda de Jesus não mudou, ele continuou. E disse, praticamente foi uma repreensão para aqueles discípulos: gente, vocês não estão entendendo? Eu vim para Jerusalém para morrer. Agora é hora de morte. Se o grão não cair na terra e não morrer, se eu não for sepultado, se eu não morrer, se eu não for crucificado, perde-se tudo. Perde-se tudo. E aí ele vai fazer o confronto com eles: quem ama a sua vida vai perdê-la. É um princípio que se aplica ao discípulo. Aquele que procura juntar à sua volta aquilo que é perecível, acaba perecendo junto. Aquele que se despoja de tudo aquilo que só pertence a este mundo, prepara-se para uma vida mais elevada. Onde está o seu foco? Em quem você está focado? Amado, o Senhor Jesus não perde o foco da sua missão. A Bíblia diz: quem se apodera de assuntos desta vida, de negócios dessas vidas, esquecendo do reino de Deus, não vai entrar lá. Esqueceu que ele é embaixador aqui. O embaixador trata dos assuntos do reino. Ele é forasteiro aqui. Não tem pátria aqui. Ele é peregrino. Ele está caminhando para uma pátria. Qualquer coisa que nos prenda a este mundo não pertence ao Senhor Jesus.
não pertence ao reino do Cristo. Qualquer coisa que nos leve a amar mais esta vida do que a que Jesus nos prometeu, por isso ele vai falar sobre perder essa vida. Versículo 26, siga-me, toma sua cruz, nega a si mesmo, morra para a si mesmo, tenha a condição de viver para Deus. Qualquer um que iria atender, talvez a campainha, tem visita, mas o Senhor Jesus está focado na sua missão. Você já entendeu o chamado de Deus para a sua vida? Que muitas vezes parecem coisas boas para se fazer, boas, mas não é a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Tem algo maior. E todas as vezes que você separar um tempo para jejuar e orar, você pode saber disso, que Satanás vai criar uma agenda nesse dia para você. Parecendo boa, porque ele não quer que você esteja focado na vontade de Deus. Ele não quer. Versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. O que eu direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. A convicção de Jesus é que a missão é difícil, a alma está angustiada, mas foi para esse momento. Eu não vou fazer uma oração para Deus me tirar do caminho dele, ainda que seja difícil. Você está convicto de que Deus está levando você para algo dele, que no final daquele caminho ele está te esperando, e você é levado a considerar que vai ser difícil, que vai ser duro, que haverá sofrimento, que haverá angústia. Se o Senhor Jesus olhasse para o preço da cruz, o preço que Ele ia pagar por nós, a dificuldade da missão, os atrativos do mundo, eu e você estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou, Ele negou a si mesmo. E mesmo quando a carne disse assim, olha, é muito difícil, Ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Ainda que seja duro, eu quero andar no centro da tua vontade. Verso 28. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A missão do Senhor Jesus até aquele momento, o tempo todo, era dizer e apontar para o Pai, apontando para o Pai. A glória do Pai, a glória do Pai, a glória do Pai. O Pai está dizendo, filho, vai para a cruz que agora você já me deu a glória, eu vou dá-la novamente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ressuscitou. Eu creio nisso. Você crê, amém? Diz que Ele morreu também. Diz que Ele ressuscitou. Diz que Ele está vivo e vivo para sempre. Diz que Ele está sentado num trono de glória. E que Ele não é mais o servo sofredor, mas Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que esmagado nos teus pés estão todos os seus inimigos, e que Ele destronou e triunfou sobre principados e potestades, e que Ele reina, e que Ele é servido como cantamos nesta noite, dizendo que Ele é santo, santo é o Senhor. Declaramos o seu reinado, declaramos sua majestade, declaramos nesta noite o seu poder, declaramos a sua eternidade. Declaramos que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. O Pai está dizendo, filho, eu vou te glorificar. Nós servimos a um Cristo glorificado, a um Cristo glorificado. Verso 29 e 30, a multidão limita, ou limitada por seu entendimento, interpreta mal o testemunho do Pai, não compreende, diz o versículo, verso 29 e 30, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz,
a voz que o pai, né, dizendo que queria glorificar. Dizia ter ouvido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, é para testemunhar para vocês mesmos. Mas quantas vezes Deus está nos dando evidências e evidências e evidências, e nós permanecemos endurecidos no nosso coração. As evidências que não nos levam para a salvação, nos levam para o inferno. Você sabia disso? Porque um dia, e a palavra de Deus não passará, todas essas coisas serão forjadas e serão colocadas diante de nós. Oportunidades que Deus nos deu. Verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A hora do sofrimento de Jesus estava chegando, era a última gota de sorver o juízo de Deus, traria sobre si todos os nossos pecados, e lá na cruz venceria, ruiria com toda a obra maligna de Satanás, todo o sistema do mundo. E em Colossenses capítulo 2:15, Paulo escreve que lá na cruz ele despojou principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, porque Jesus cumpriu a agenda. Satanás tentou encurtar o caminho, tentou desviar o Jesus da cruz. O próprio Pedro, Jesus teve que repreender, dizendo: arreda, Satanás, cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Meu foco é a cruz. Não esqueça, os gregos querem ver Jesus. Primeira reação, aceitação. Mas Jesus está focado na cruz. Há tempo para todo propósito. Só quer dizer para você que esse tempo que você me ouve, esse tempo, o juízo de Deus, ele já está presente, mas não completo. A misericórdia de Deus está completamente manifestada, você me ouve. A graça de Deus está misturada nisso tudo. Você tem a oportunidade de, ouvindo o Evangelho, receber a Cristo, mas haverá um tempo que a oportunidade da graça será tirada, e só ficará o juízo de Deus. Verso 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei a mim, todos a mim mesmo. A cruz de horror é também o púlpito de Deus. Passou-se 2000 anos. Qual é o grande tema do púlpito da igreja no mundo? Qual é o grande tema? A cruz. A cruz. Nessa noite nós vamos comer do pão e beber do cálice, porque nós estamos comunicando, lembrando do púlpito, onde Deus provou o seu amor por nós, onde Ele pregou o melhor sermão, a cruz de horror, onde pregado, provou seu amor por nós, nos reconciliou consigo mesmo, fez novamente a amizade com o Pai, estamos reconciliados. É a glória triunfando sobre a vergonha, é a vitória brilhando através da tragédia negra, todos incluídos, os gregos, os judeus, todos numa só família, para conhecer a influência do amor de Deus. O Evangelho é pregado em todo o mundo. Atos 1:8, a igreja recebe poder para pregar o Evangelho em Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria e até em São Vicente, até os confins da terra. Todos. E diz o texto: a mim mesmo, a salvação é a aproximação de Cristo, além de ser através dele, atrai a Jesus. A mensagem que não leva as pessoas a Cristo é lixo. Se o púlpito que você tem se alimentado prega prosperidade, mas não anuncia Cristo, prega paz, mas não anuncia Cristo,
prega melhora para o seu casamento e não anuncia Cristo, prega saúde para você e não anuncia Cristo, esse púlpito não é de Deus. Diz que ele vai atrair para ele. Por isso, é cristocêntrico. Ele é a razão de ser. É a Ele, porque só flui através dele. Ele é a luz do mundo, Ele é a água da vida, Ele é. É o que a Bíblia afirma. Verso 33. Isso dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. O levantamento é cruz. Jesus sabia que não seria apedrejado. Verso 34, replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei de que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser tu, ou tu, ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? O que se aprenderam no Antigo Testamento sobre o Messias é que ele ia permanecer para sempre. Qual era a visão daqueles que ouviam até aquele contexto? É que o Messias seria político, um libertador, que enfrentasse o Império Romano. Essa era a expectativa. Mas o rei que veio não reina sobre uma nação ou sobre o Império humano. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele governa acima dos poderes físicos. Ele opera nos poderes espirituais, sobre principados e potestades, sobre poderes, sobre soberanias, sobre governos, sobre o universo, sobre o cosmos. Dificuldade que tinham de entender. Versos 35 e 36, respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que a treva não vos apanhe, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz. Jesus advertiu o povo que a luz iria brilhar por mais um pouco tempo ali. Esse era o tempo de olhar para ele. Jesus está falando sobre tempos de oportunidade, tempos oportunos, é hora de remir, é o kairós de Deus baixado a nós, é o tempo da oportunidade. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto a igreja estiver no mundo proclamando o Evangelho, ela é luz do mundo, ela é Jesus presente para o mundo. O presente para uma cidade é uma igreja. Não é a evangelização, é a igreja testemunhando, que prega o Evangelho todos os dias. Presença da igreja, presença perceptível. Ela é sal e ela é luz porque ela está em Cristo. Mas essa luz não continuaria ali, o Senhor Jesus morreria na cruz logo dias depois. Há o tempo oportuno. E apesar de tudo isso, os gregos querem ver Jesus. Aceitação. E os judeus? Aqueles que ele veio por eles. Capítulo 1 de João, ele vai dizer que ele foi rejeitado pelos seus. Interessante que é só após os Pentecostes mesmos que os gentios reagem. Por enquanto eles querem ver Jesus, mas só depois eles reagem, salvificamente falando, quando o Espírito Santo desce também sobre eles. E milhares de gentios vão se convertendo. O próprio Filipe vai ser um dos evangelistas dessa geração. A grande diáspora que acontece, a grande perseguição em Jerusalém, a igreja se espalha para o mundo. Um grupinho de judeus, mas uma multidão de gentios recebem o Evangelho. Reagiram positivamente ao chamado do Evangelho. Mas é notório dizer que aqueles gregos queriam ver Jesus. Segundo lugar, vemos a reação dos judeus. A reação dos gentios é aceitação, dos judeus é rejeição.
Rejeição. Jesus foi rejeitado praticamente em todo o território de Israel. Poucas exceções. Sempre aqueles que eram mestiços tinham mais facilidade de receber o Cristo do que os originais, do que o próprio sangue. Foi rejeitado em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus rejeitaram as evidências do Evangelho. Olha o que diz, versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, o quê? Não creram nele. Te pergunto, o que mais você precisa ouvir sobre Jesus para você render a ele? Podemos dizer que até esse momento, os gentios estavam dando de 10-0 dos judeus. Aceito pelos estranhos, não aceito pelos de casa. Os judeus querem ver sinais, mas não querem ver Jesus. Querem ver sinais, mas não querem ver Jesus. No seu nascimento, o gentio saiu do Oriente para ir ali, de longe, para adorá-lo. Agora, os judeus que estão de perto o rejeitam. O rejeitam. A luz tinha brilhado por mais de 3 anos, mas eles ainda recusavam e preferiam andar em trevas. Não creram. Versículo 37, diz que eles não creram ainda, mesmo tendo visto sinais. 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Os milagres não despertaram fé na multidão para crer em Jesus. Este é o perigo quando nós conduzimos o evangelho do milagre apenas. Os milagres confirmam, mas os milagres não são o evangelho. A ponto de o Senhor Jesus confrontar o Tomé, que não estando na noite da ressurreição, ou naquele primeiro encontro de Jesus, diz que as portas estavam trancadas, eles com medo dos judeus, Jesus pôs no meio deles, diz: paz seja convosco. Tomé não estava presente. Quando contaram para ele, ele falou assim: olha, se eu não tocar nos cravos, se eu não pôr minha mão lá, para conferir se realmente era ele, eu não vou crer. E Jesus aparece novamente, está lá todo mundo, Tomé está presente. Novamente Jesus passa, seja convosco. Tomé não tocou nas mãos de Jesus. Ele declarou: Rei meu e Deus meu. E Jesus vai dizer: olha, muito mais felizes são os que não viram e creram. Tem gente que teve uma vida natural, a vida inteira na igreja, que é uma vida natural, nunca viu nada de espetacular, mas é crente no Senhor Jesus, ama o Senhor Jesus, e se nunca ver um grande milagre acontecer, o maior milagre já aconteceu dentro dele mesmo, quando Jesus mudou um coração de pedra para um coração de carne. Eu já tive a oportunidade de ver alguns sinais, mas nenhum deles me encanta mais do que o Cristo. Cuidado, para você não olhar para as beiradas e perder aquele que está diante de você, Jesus. Os milagres não despertaram. Em João, nós encontramos vários exemplos e testemunhos de milagres, mas Jesus mesmo, no capítulo 2, diz que não confiava a eles, porque sabia quem era o homem. Enquanto alguém está fazendo espetáculo, porque o povo gosta de 2 coisas que os governantes aprenderam a fazer: dar pão e circo. O que muda a nossa vida não é isso, são os fundamentos em Cristo Jesus. O verso 38, o verso 39, diz que eles não puderam crer porque seus olhos eram cegos, seus corações duros. Deus cegou-lhes os olhos, endureceu o coração, porque rejeitaram a sua graça. O profeta Isaías foi quem mais profetizou a esse respeito, e João faz citações aqui a respeito disso, das palavras de Jesus
citando o profeta Isaías. Em Isaías 53:1, profetizou a incredulidade dos judeus assim: quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Em Isaías 6, versículo 10, e esse texto, ele está nos 4 evangelhos, os 4 evangelistas narram, Atos está narrado em Atos, está narrado em Romanos, essa mesma porção, Isaías 6:10, quando ele profetiza a dureza do coração, dizendo assim: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, feche-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converta e seja salvo. Todas as vezes que esse texto aparece, tem a ver com julgamento, tem a ver com rejeição. Aqueles que endurecem seu coração, de maneira deliberada. Será que Deus não tem planos para os judeus até esse momento? Tem, mas a resposta da graça é a fé. Porque o justo, ele vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos, porém, de maneira soberana, quem muda o coração de pedra em coração de carne, quem coloca fé no nosso coração para crer em Deus, só pode ser Ele mesmo. Porque um morto não pode ter vida por si mesmo. Somente Jesus tinha poder de ressurreição. Nenhum outro. Tem que ser tocado. Tem que ser tocado. Nunca vi ninguém dentro do centro cardiológico que teve uma parada cardíaca e apagou, que teve a condição depois de colocar o aparelho na tomada e pegar o... Sabe aquele desfibrilador lá e levantar. Alguém teve que fazê-lo. Sempre é um fator externo. Estou usando um exemplo humano. Se não for Deus que acorda o morto, ele jamais terá vida. A fé que você recebeu para crer em Jesus é graça também. É graça. É graça. É graça. E o endurecimento do coração em não crer já faz parte de um processo judicial de Deus para a condenação. Ele endurece o coração quando ele não tem propósito com este. Se você um dia ouviu a palavra de Deus, Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com você. E é um aviso repetido de que o ímpio deve crer enquanto tem oportunidade. João 12:36. Enquanto tem de luz, diz aqui o texto, crede na luz. Oportunidade está aí. Isaías 55:6, o profeta diz: buscai o Senhor enquanto invocai. Olha o kairós de Deus aí. Tempo oportuno. O que observamos aqui é o poder que o mundo tem de diminuir a convicção do pecado. Quando a pessoa está escravizada do pecado, ele não consegue ouvir a voz de Deus, permanece duro, permanece endurecido. O pecado é capaz de cegar, inclusive, aqueles que receberam originalmente os oráculos de Deus. Os judeus ficaram cegos. Diz que Deus endureceu o coração deles para não crerem, para o próprio juízo. Deus estava ali tratando. E diz o texto, versículo 43, porque amaram mais a glória, o aplauso dos homens, a censura que os homens também fazem. Ah, você é crente, te exclui do grupo, sabe? Do que a glória de Deus. Amaram mais isso. Os gentios querem ver Jesus. Os judeus querem pô-lo na cruz. Há uma decisão. Em terceiro lugar, vemos então nossa decisão importante. Como devemos reagir diante do Evangelho? Verso 44 ao verso 50, esta é a porção final desse texto. Verso 44 e 45, e Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim,
mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus está proclamando que o discipulado deve acontecer. Todo mundo que vai a Ele vai ao Pai. Todo mundo que for em você tem que ir a Cristo, senão o processo foi interrompido. Preste atenção nisso. Você é uma porta de Deus para salvação e formação de novos discípulos. Não é o pastor. Talvez você seja um André. Não retenha as pessoas, leve-as a Cristo. Não sejam barreiras, sejam pontes, em nome de Jesus. Leve pessoas a Jesus. Quem vê Jesus vê o Pai. Quem não tiver o contato com Jesus, jamais verá o Pai. Aprendemos 3 coisas aqui. Primeiro, obedecer. Segundo, amar. Terceiro, confiar. O amor é provado pela obediência. Quem obedece, prova o amor. Prova o amor. E quem obedece, aprende a confiar. É quando nós nos rendemos a Ele. Decisão nesta noite: obedecer, amar e confiar. Talvez você seja do grupo dos judeus, mas a porta da oportunidade está aberta a todos. Ou talvez os gentios, seja o tempo só de ver Jesus. Você vê na igreja, vê Jesus. Você precisa ter Jesus. Aquele momento seria apenas um encontro, uma formalidade, mas o encontro que aqueles gentios teriam com Jesus depois da ressurreição seria para sempre. Para sempre. Verso 46, contemplando diariamente aquele que veio ao mundo como luz, diz o texto: eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Enquanto você firmar sua vida, seus olhos em Cristo, a sua vida será uma vida iluminada. Mas se a sua vida está em trevas, possivelmente e verdadeiramente é que você não está focado na luz. Assim como Cristo estava focado na cruz, foque em Cristo, e a luz dele brilhará em você. Livres das trevas, da ignorância, livre do erro, do pecado, da miséria. Aqueles que estão na luz, cresce gradualmente. Verso 47 e 48, aprendemos que o mandamento de Deus, nosso Salvador, é a vida eterna, e a mesma palavra que sela a salvação, sela também a condenação. Presta atenção, verso 47 e 48, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. A oferta da aceitação está aí, é para este fim, é tempo de ter um encontro com Ele. Verso 48, vamos ler juntos? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, se as palavras de Cristo forem rejeitadas hoje, elas serão o seu juízo no último dia, porque vai passar o céu e a terra, mas as palavras de Cristo não vai passar, não vão passar, não vão passar. Se aquilo que eu prego para você nessa noite for verdade, você precisa reagir diante disso, em nome de Jesus. Verso 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, de Jesus, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Por isso Jesus nunca mentiu, porque ele só falava o que o Pai mandava. Ele comunicava sempre a verdade. Eu falo o que o Pai me manda falar. Eu não acrescento e eu não retiro nada. Eu falo o que o Pai manda falar. Por isso, jamais poderia ser acusado de blasfêmia, porque ele era um obediente, e nem de mentiroso.
Por quê? Porque sendo ele o Logos, sendo ele a palavra, não podia fazer outra coisa a não ser comunicar a verdade. A aletheia de Deus é Jesus. Anunciar a si mesmo é anunciar o Pai. Anunciar a si mesmo é anunciar vida. Anunciar a si mesmo é dar ao mundo que vive em trevas a sua luz, a luz da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 50, ele termina essa porção: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo, nem mais, nem menos. Esse é o mandamento do Verbo de Deus. Concluo. Decida como você quer ver Jesus. Será que você quer ver Jesus como um fenômeno? Como um operador de sinais, de milagres? Afinal de contas, ele dá vista aos cegos. Ele faz coxos, aleijados andarem. Cura hemorragias internas. Ressuscita mortos. Extraordinário. Anda sobre as águas, multiplica pães e peixes e faz o mar se acalmar e o vento obedecer sua voz. Só por essas evidências você já ficaria aí estupefado, admirado, dizer: não conheço ninguém que faz isso. Não é produzido em Hollywood. Não depende da tecnologia, não foi truque, é poder de Deus, puramente o poder de Deus. Ele é divino. Como você quer ver Jesus? Como esse fenômeno? Ou como a sua única e suficiente oferta a Deus? Porque sem Jesus é impossível agradar a Deus. Ele é a sua oferta de fé. Se você tem algo para entregar a Deus hoje, não é você, é Jesus. Como se você tivesse que dar um presente para o pai. Você fala assim: pai, é pouco. Se eu chegar aqui e falar assim: eu sou o presente, eu me embrulhar todinho aqui, eu falei: pai, eu sou um presente. Não é. Porque a sua justiça é como trapo de imundície. Você, no máximo, que você não passa de pobre, cego e nu, miserável, pecador. Eu e você. É por isso que quando nós apresentamos um culto a Deus, fazemos em nome de Jesus. Porque é o único nome aceito no céu. O nome que está acima de todo nome. Que gente se dobra nos céus, na terra, em qualquer lugar, diante dele. Quem é Jesus para você? Como você quer ver Jesus? Como fenômeno? Ou como a sua oferta ao Pai? Preste atenção. Se os bens dessa vida for tudo o que você tiver, você é um pobre miserável. Estará morto ainda que pareça estar vivo. Repito, se os bens desta vida for tudo o que você tiver, você é um pobre miserável. Estará morto ainda que pareça estar vivo. Mas eu concluo, mas se a vida de Cristo na eternidade for a sua maior herança, então nada nesta vida terá maior valor para você do que Cristo. Nada mais. Mas se a vida de Cristo na eternidade for sua maior herança, então nada nesta vida terá maior valor para você do que Cristo. Se você encontrou a pérola de grande valor, se você encontrou o grande tesouro, venda tudo que você tem. Compre esse campo, porque você encontrou um grande tesouro. Um grande tesouro. Convido você a baixar sua fronte.
reações diante do Senhor, reações esperadas. Você aceita? Você rejeita? Qual é a sua decisão diante do Senhor? Enquanto você ora, nós vamos adorar o Senhor com o nosso coral, para nos conduzir neste momento.